Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à disciplina Teoria e Prática da Educação Intercultural. Eu sou a professora Rosa Martins e estamos hoje iniciando uma jornada de muitas aprendizagens e interações. Eu estou aqui hoje no estúdio do Campus Porto Velho, Zona Norte. Vou fazer agora a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, tenho os cabelos claros e castanhos. Estou usando no momento uma blusa preta e uma calça verde. No ambiente que eu estou, aqui no estúdio, ao meu fundo tem uma parede branca com pontos interligados. Mas eu também não estou sozinha aqui. Estou muito bem acompanhada com a professora Maria José Peters, que hoje vai dialogar comigo sobre educação intercultural. Vamos conhecê-la um pouco melhor, professora? Bom, professora, eu sou a professora Maria José Ambrosio dos Reis Peters. Hoje eu trabalho na Escola Herbert de Alencar e estamos aqui com a Rosinha hoje para falarmos um pouco sobre interculturalidade. A minha autodescrição, eu estou com uma blusa branca, com alguns coloridos na frente, também é um projeto que a gente fez sobre interculturalidade, uma calça preta, meus olhos são castanhos escuros, eu tenho os cabelos pretos, já chegando uns fiozinhos brancos e estou com uma tiara colorida. Legal, muito bom. E então vamos iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo. O tema desta aula hoje é conceitos e contextos. É isso que nós vamos conversar aqui com a professora Maria José e também dialogando com vocês sobre alguns conceitos que são fundamentais na nossa disciplina. Então, vamos lá. Para iniciar esse trabalho com a disciplina de Teoria e Prática de Educação Intercultural, nós temos como objetivo, especificamente na primeira unidade, que é esta que vocês estão iniciando hoje, discutir conceitos relacionados à interculturalidade e à educação. Este é o nosso principal objetivo. E quais são esses conceitos que a gente vai discutir hoje? São os conceitos de representações sociais, o conceito de identidade e diferença, o conceito de multiculturalidade, transculturalidade e interculturalidade. Todos esses conceitos vocês precisam se apropriar, estudar, ler os textos que nós temos no nosso AVA e também as leituras obrigatórias e complementares, além de outros vídeos e outras formações que vocês terão durante o semestre. Então, para que vocês entendam tudo que nós vamos fazer nessa disciplina, é preciso que vocês conheçam bem esses conceitos. Por isso, nós separamos uma aula apenas sobre os conceitos para que vocês tenham um primeiro contato, mas não fiquem somente nisso, se aprofundem, leiam e se apropriem desses conhecimentos. Então, vamos falar agora sobre o conceito de representações sociais. Muito importante para essa disciplina e também para o que a gente vai conversar aqui com a professora Maria. Com base em 3 textos, fundamentalmente, eu vou falar sobre esse conceito, especialmente na perspectiva de Sérgio Moscovici, que tem um livro sobre representações sociais e a gente vai falar bastante dele durante a disciplina. Temos também um texto de Teoria de Representações Sociais, que é um texto que tem no nosso AVA, e um outro trabalho, que é um livro, que chama Interculturalidade e Vínculos Familiares, que também tem na nossa biblioteca virtual. Então, todos esses textos vocês terão acesso e poderão aprofundar o que eu vou falar aqui. Então, o primeiro ponto para falar da teoria das representações sociais. Primeiro, que elas são construção discursiva, linguística. O que significa isso? Significa dizer que as representações sociais elas são produzidas na interação entre o indivíduo e a sociedade, a partir da nossa experiência humana de vida. As representações sociais também, elas são construídas não apenas pelo pensamento científico, como muitos pensam, mas também pelo senso comum,
pelo nosso cotidiano, pelas nossas relações. E com certeza, todos nós temos representações sociais sobre alguém, sobre algo, a partir das nossas vivências e muitas vezes não nos damos conta do motivo pelo qual pensamos isso. E eu já vou começar aqui o bate-papo com a professora Maria, porque ela compartilhou comigo já uma mudança que o trabalho com a interculturalidade já fez na vida dela. Ela tinha uma visão, uma representação social de um determinado grupo social, e a partir da pesquisa, porque ela é uma professora pesquisadora, concluiu o mestrado recentemente, e a partir da experiência da pesquisa dela, ela passou a ter uma outra representação social desse grupo. Então, a professora pode compartilhar com a gente? Com certeza, professora Rosinha. Estava conversando aqui com a Rosa, antes de a gente começar essa gravação, falando que eu comecei a fazer meu trabalho sobre interculturalidade na escola a partir dos alunos haitianos, que sempre me chamou muita atenção e tenho assim, uma afinidade grande pela população preta. Mas aí, na minha escola, antes dos haitianos, já tinha boliviano, já tinha venezuelano, já tinha peruano, e nunca eu tinha prestado atenção, que esses sujeitos já estavam dentro do espaço escolar. Mas aí, quando eu comecei a fazer a minha pesquisa e comecei a me inteirar sobre esse espaço em que a migração é constante e que a escola recebe essas pessoas, principalmente nós que estamos aqui na fronteira, me veio assim uma desconstrução, né, que eu tinha na minha cabeça, de que os sujeitos bolivianos, os imigrantes, eram pessoas que não tinham respeito, que eram tidos como pessoas que roubam os outros. Então, tudo isso foi desconstruído, porque eu comecei a visibilizar essas pessoas e ver a bondade no coração de cada uma. Comecei a perceber os conhecimentos que eles tinham também, a língua, né? O espanhol é uma língua muito linda, as músicas. Então, assim, foi muito bonito isso na minha vida, que transformou realmente, né? Realmente, para mim, transformou, professora Rosa. Foi, assim, bem legal essa parte aí, que a pesquisa, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu comecei a fazer essa reflexão comigo e esse processo de desconstrução, né? Nesse pensamento que eu tinha anterior. Muito interessante. O que a professora Maria fez? Desconstruiu e reconstruiu novas representações sociais. A partir da vivência dela, como ela destacou, na escola dela, ela já tinha alunos de outras nacionalidades, mas ela não os via, não os percebia, mas tinha, por meio das vivências anteriores, de outras representações que ela foi construindo, tinha algumas vivências negativas, experiências ou relatos negativos daquele grupo, né, dos bolivianos. E a partir da experiência com os haitianos, ela passou a viver a interculturalidade. Então, é disso que a gente está falando. As representações sociais, elas movem aquilo que pensamos a partir do discurso, nós acabamos reafirmando mentiras, né, inverdades, por conta do discurso de outras pessoas, de experiências pontuais, e assim acontece conosco brasileiros, quando saímos do país, também vivenciamos essas mesmas experiências, principalmente nós mulheres, né, temos uma visão bastante negativa. Já tive a oportunidade de sair do Brasil e fui interpelada em outros países por ser brasileira e por ser mulher e por estar viajando sozinha. Então, há ali uma representação social negativa sobre a mulher brasileira. Então, continuando falando desse assunto, representações sociais, Moscovici diz que as representações sociais têm como finalidade básica tornar a comunicação dentro de um grupo relativamente não problemática, reduzir o vago através de um certo grau de consenso entre os seus membros. E isso pode ser bom, mas também pode ser ruim, porque se você constrói um consenso negativo sobre um grupo social, esse consenso ele pode se tornar verdadeiro socialmente, ainda que isso não seja de fato. Então, as representações sociais, elas não são boas nem ruins por elas mesmas, elas simplesmente são representações da sociedade, são representações de grupos sociais. Agora, aquilo que fazemos com elas, aquilo que interpretamos, a forma como nós a construímos, precisa ser um processo intencional e reflexivo, como a professora teve a oportunidade de fazer durante o mestrado. Então, continuando, Moscovici fala que as representações sociais se apresentam como uma rede de ideias, metáforas e imagens.
mais ou menos interligadas livremente e por isso são mais móveis, fluidas que as teorias. Então, as representações sociais são pensamentos, são ideias conectadas e elas podem mudar, como a professora teve a experiência que mudou, a partir de outras representações que ela se permitiu construir. Continuando aqui, agora finalizando a parte das representações sociais, Moscovici ainda fala que elas são complexas e inscritas dentro de um referencial de pensamento pré-existente. Ou seja, a gente tem uma experiência anterior, seja por vivências pessoais, seja por relatos de outros grupos, mas a gente tem um pensamento pré-existente, sempre dependentes, por conseguinte, dos sistemas de crenças, ancorados em valores, tradições e imagens do mundo e da existência. Elas são um objeto permanente de trabalho social, no e através do discurso. Então, como a gente já comentou, as representações sociais elas são criadas e reforçadas pelo discurso e pelo dia a dia, pelo cotidiano, pelo grupo que a apoia e do qual a gente acaba fazendo parte, muitas vezes reproduzindo um discurso que a gente não sabe de onde vem. Continuando aqui, finalizando a parte das representações, o que a gente entende? Que depreende-se que a própria realidade é produzida e conhecida a partir da linguagem. Então, a linguagem ela é fundamental na construção e na consolidação de representações sociais que são móveis, como a gente já colocou aqui, elas não são permanentes a vida inteira, a gente pode mudar. A realidade é, portanto, uma representação. Ela é algo que ela existe de uma forma construída socialmente. Agora, o que é importante a gente entender? O porquê as pessoas pensam, como elas pensam e por que representam o mundo da forma que fazem. É importante a gente parar e se perguntar por que eu penso isso do outro? Por que eu penso isso de mim? Por que eu represento a escola dessa forma? Por que eu represento o imigrante dessa forma? O indígena? Por que na escola a gente tem que, no dia 19 de abril, fazer o índio com uma pena na cabeça? Isso é a representação do indígena que a gente tem? Então, por quê? Então, é importante a gente pensar por que pensamos isso do outro. Rosinha, e também muitas vezes, né, essa questão do indígena, as pessoas criam tanto essa imagem fictícia, né, na cabeça, que quando um indígena está vestido, está dentro da nossa sociedade, a pessoa questiona se ele é indígena ou não. Exatamente. Entendeu? Então é muito assim, complexo mesmo. Você não vê a pessoa como um ser humano, como pertencente a um grupo étnico. Você começa a enxergar ele como uma figura folclórica, né? Exatamente. E isso são representações sociais que foram sendo criadas e consolidadas durante o tempo. E a gente precisa pensar. A gente só consegue repensar se a gente se deparar com essa questão. Por que eu penso isso? Por que eu construo isso? Se eu ficar reproduzindo essa representação todos os anos na escola, eu não vou ter oportunidade de repensar, de reconstruir. Uma outra, finalizando aqui, as nossas representações são também instituições que nós partilhamos e que já existiam antes de nós. Formamos novas representações a partir delas ou contra elas. Então, fundamentalmente, toda a tradição que a gente recebe da família, das instituições, elas já foram construídas antes da gente chegar ao mundo. Mas a gente tem ali o papel de, a partir delas, dar continuidade ou confrontar aquilo que a gente aprendeu ou que a gente ouviu a vida inteira. Então, é importante, é um trabalho reflexivo que a gente precisa fazer antes de mais nada. Então, essas são as representações sociais, resumidamente. Então, agora a gente vai para um outro conceito, que é o de identidade e diferença. Com certeza, a professora Maria se deparou com esse conceito de identidade, porque quem trabalha com cultura trabalha com identidade, mas aí a gente inclui um outro conceito aqui também, que é a diferença. Importante pensar nessa relação conceito e diferença. E o livro que a gente vai utilizar na nossa disciplina, especialmente, é Identidade e Diferença, tem esse nome, e o texto, especificamente da aula de hoje, que eu vou tratar com vocês, é a Produção Social da Identidade e da Diferença, de Tomás Tadeu da Silva. Então, vamos lá falar sobre esses conceitos
de identidade e diferença. Primeiro, são conceitos inseparáveis, são conceitos que são criados socialmente e culturalmente, são conceitos que, antes de mais nada, se tratam de relações sociais, tanto a identidade quanto a diferença são relações sociais, e também são conceitos indeterminados e instáveis. Então, a identidade, ela não é algo dado, ela é daquela forma e nunca vai mudar. São experiências que o indivíduo, ele vai, durante a vida inteira, ele vai construindo. E qual é a relação desse conceito identidade e diferença? Geralmente a gente afirma que a gente é algo porque a gente não é o outro. Na minha pesquisa, Maria, eu fui investigar a construção da identidade haitiana. E ali eu não conseguia visualizar essa experiência de identidade aqui, porque me parecia assim, algo muito artificial. Eu queria ir lá, então eu fui. E quando eu cheguei lá no Haiti, eu percebi que eu não tinha condição de estudar os haitianos sem estudar os dominicanos. Eu precisava conhecer a República Dominicana, porque quando eu cheguei, inclusive, na República Dominicana, que eu tentei falar crioulo, eu já fui, eles já disseram, não, aqui é espanhol. Então, eu já percebi que ali eu sou haitiano porque eu não sou dominicano. A minha identidade é construída também reafirmando que eu não sou o outro. E eles também, os dominicanos, eu não sou haitiano, eu sou dominicano. Então, a identidade ali, ela é baseada na diferença. Eu sou construída em diferença do outro. E às vezes essa diferença é porque o outro é inferior, né? Sim. Não porque o outro é meu igual. Exatamente a diferença que, na perspectiva da antropologia, a diferença é algo bom, porque é algo que caracteriza você. Não é melhor ou pior, ela é a sua característica. Mas socialmente, o que a gente percebe? Na construção das identidades, a gente acaba adotando uma postura de superioridade, porque somos diferentes, mas eu sou melhor, né? Então, essa relação da identidade, da diferença, é importante que a gente entenda, antes de mais nada, que são relações que são construídas e não são dadas, definidas e permanentes. Então, a identidade é algo que ela vai mudar, né, durante a nossa vida. O fato de, por exemplo, você fazer algo profissionalmente não é o que te define, eu sou um professor. Essa é uma parte de você, né? Então, o que te caracteriza como ser humano não é uma essência no sentido de a identidade é a sua essência, né? Tomás Tadeu da Silva fala o seguinte: se a gente entender a identidade como a essência, a gente acaba rotulando as pessoas como boas ou mais, superiores ou inferiores. Ele é assim porque ele é ruim, né? E ele não é assim porque ele é bom. Então, acaba se tendo uma dualidade e colocando pessoas em posições superiores e outras inferiores. Então, a essência, na verdade, é uma construção que a gente vai, pelas relações que a gente vai tendo durante a vida. Isso que você está falando, né, professora Rosa, é bem interessante também, porque dentro do espaço escolar, às vezes um aluno tem um determinado comportamento num determinado tempo e a gente estigmatiza aquilo para sempre. Ainda passa para o outro professor, que aquele dali é daquele jeito, sendo que as identidades, elas mudam, né? Elas são mutáveis, né? Exatamente. E para a gente não se identificar com isso, porque se você se identificar, você não vai conseguir trabalhar com o sujeito. Exatamente. E até às vezes há um livro que fala sobre o preconceito, o preconceito relacionado ao lugar de origem. Então, muitas vezes você já tem um preconceito, constrói uma representação social de alguém que veio daquele lugar, né, de um lugar, por exemplo, veio da favela, ou veio do Haiti, veio da Bolívia, e esse aluno ele não aprende por causa disso. Então, há uma construção social que, como você falou, a gente deixa de enxergar o sujeito, porque a gente está enxergando a representação social. Sim. Com os haitianos também aconteceu com alguns que não nasceram no Haiti, já nasceram aqui no Brasil. Então, quando você pergunta, muitos não querem mais ser haitianos, justamente por causa dessa questão da identidade. Eles dizem, não sou haitiano, eu sou brasileiro. Uhum. Eles afirmam, né?
Exatamente. Aí eu já nasci aqui, então eu sou brasileiro. Está construindo já uma identidade também pela diferença. Sim. Assim como eu percebi lá no Haiti com relação à República Dominicana, né? Então, continuando, eu quero aqui destacar uma charge que tem uma pessoa falando, perguntando, né? Doutor, quem eu sou? De onde eu vim, né? Onde eu estou? Para onde vou? E aí o doutor fala assim, ó, um minutinho que eu vou perguntar do Google. Então, o que é o Google? O que são as representações sociais, né? São representações que são construídas por grupos sociais. E se a gente ter como pauta, né, profissionalmente aqui como professores, utilizar representações sociais, vivenciá-las sem uma reflexão, a gente vai acabar reproduzindo um preconceito, reproduzindo a discriminação, a exclusão. E aí um ponto que eu gostaria de dizer aqui é o trabalho entre a diversidade cultural e o trabalho com identidades e diferença. Nas políticas públicas da questão que tratam da diversidade, eles têm como apoio a palavra respeito, tolerância, convivência social, mas na verdade, se a gente for pensar na relação entre os grupos sociais, é muito bom que a gente tenha respeito e tolerância, mas a verdade é que a relação é um conflito. E quando a gente pensa, respeita, que ele não aprende porque ele é de tal lugar, né? Ele não aprende. Então, não é esse tipo de respeito que a gente espera no contexto intercultural. A gente espera que as pessoas sejam elas, que elas vivenciem aquilo que elas são. Né? E não negadas, não negarmos a sua cultura, as suas experiências de vida, porque elas não estão naquele lugar que a gente acha que deveriam estar, muitas vezes. Então, há inclusive autores que falam que é interessantíssimo que as políticas públicas elas não sejam vistas apenas com o olhar da diversidade. Temos uma diversidade cultural. Ok, temos, mas nós precisamos investir no olhar intercultural, que vai além da diversidade. O reconhecer a diversidade é um primeiro passo, mas a gente não pode parar nisso. A gente precisa ter uma postura intercultural. O que é isso? Nós vamos falar daqui a pouco sobre os conceitos de interculturalidade. Professora, quer falar alguma coisa sobre isso? Podemos? Pode continuar, Vamos continuar, então. Continuar. Finalizando essa parte da identidade e diferença, temos aqui, então, resumindo, que elas são híbridas, né? E isso descaracteriza a questão da pureza, né? Que, eu tenho um sangue azul. Enfim, ninguém tem sangue azul, gente. Pode ver que todo mundo tem um sangue vermelho. Mas não é vermelho porque é Flamengo, gente. É vermelho porque faz parte ali da nossa vida. Temos, se a gente tiver que ter uma essência, a gente vai ter uma essência humana, né? Cruzar fronteiras. Essa experiência de cruzar a fronteira é uma experiência muito da humanidade, de não parar num lugar. A gente não tem um movimento migratório somente hoje, apesar de que a gente vê isso se intensificando, mas é uma produção também de identidade, porque aquele que cruza a fronteira, ele não é nem mais aquele que estava antes e ele nem é aquele outro que chegou. Ele vai construir uma nova identidade, que é o que a professora acabou de falar, daquele aluno que disse que ele não é haitiano porque ele nasceu no Brasil. Então, ele está construindo uma outra identidade, por isso que a gente fala de essência, tá bom? Outras questões são as diásporas, que aí as diásporas a gente já sabe que são as chamadas migrações forçadas, né? Eu não tenho um termo único para chamar de diáspora, mas não é um processo migratório que você faz por querer necessariamente. Às vezes é por um conflito, uma ameaça de morte e às vezes muito rápido e às vezes muito traumático, a boa parte das vezes muito traumático. Os nômades, que têm uma postura que faz parte da vida, o seu movimento, ele já vive em movimento, ele não está somente em um lugar. Nós temos na cidade vários grupos sociais, ciganos e vários outros grupos que trabalham, que vivem de um modo diferente o espaço. Então, é uma outra também construção de identidade. E as nossas viagens. Quem gosta de viajar, quem já viajou, sabe
que as viagens, elas também mudam a nossa identidade, porque essa identidade, ela é uma construção social. Então, às vezes, se você não tem a experiência de conhecer outros lugares, de conhecer outras culturas, de vivenciar outros espaços, você tem uma representação social daquelas pessoas e daquele lugar em que você está, ou daqueles grupos mais próximos. Mas quando você se lança em aventuras, em viagens e em lugares onde você nunca foi, com línguas que você nunca ouviu, você vai ter uma outra experiência de identidade, de diferença. Você não vai ser aquele que saiu, né? Você vai, quando voltar, você vai ser uma nova pessoa, né? Sua identidade já vai estar em movimento. Então, essas são algumas informações sobre identidade. Identidade não é, portanto, essência. Ela, se for essência, ela é imutável, e a gente sabe que ela é mutável. Identidade não é fixa, nem estável, nem permanente. Então, quando a gente fala de identidade, não fique visualizando uma identidade que eu, Gabriela, né, que eu nasci assim e vou morrer assim. Identidade, o que é então? Ela é contraditória, fragmentada, inacabada, ligada a outras de estruturas discursivas e narrativas. À medida que eu afirmo aquilo que eu sou, eu passo realmente a ser, eu assumo uma visão sobre a minha pessoa, sobre aquilo que eu disse, eu assumo um compromisso existencial de ser aquilo que eu acabei de dizer. Então, ela também é discursiva e é um sistema de representação e relação de poder. Por isso, quando a gente fala de identidades, a gente está falando de conflito. O conflito não é só uma questão fronteiriça ali de um país e outro. O conflito ele se dá em qualquer lugar, porque os grupos sociais são diferentes. E aí, aqueles que tentam se afirmar, se sobrepor sobre os outros, vai ter um conflito, ou precisa ter um conflito, porque isso faz parte da necessidade de existir. E agora vamos para os últimos conceitos, que são os conceitos de multiculturalidade, transculturalidade e interculturalidade. Esses conceitos vocês vão encontrar no texto que fala sobre esse tema da revista Construção Psicopedagógica, que a gente vai trabalhar durante a nossa disciplina. Então, leiam esse texto. Primeiro, falar sobre a multiculturalidade, o que é. Esse termo já tem ali o prefixo multi, então por esse prefixo você já tem uma ideia, que indica muito numeroso. A multiculturalidade, o que ela implica? É um conjunto de culturas em contato, por isso que é multi, mas ela não se mistura. É multi, mas não há mistura. Trata-se de culturas no mesmo patamar. E eu trouxe aqui uma fotografia do quadro Operários, de 1933, de Tarsila do Amaral, que a gente tem aqui uma representação da multiculturalidade brasileira, pessoas de diferentes formas aqui, diferentes origens e religiões. Mas aqui a gente não vê uma mistura, eles estão ali no ambiente de trabalho ou no ambiente à espera de um trabalho, seja qual for a interpretação, mas é uma multiculturalidade. É a visão que eu falei para vocês anteriormente sobre a diversidade. Reconhecimento da diversidade é algo multicultural, mas não necessariamente esse reconhecimento vai nos trazer um posicionamento intercultural. Eu creio que com relação às políticas públicas, professoras, a gente avançou bastante nessa visão multicultural. A gente reconhece. Agora, assumir uma postura intercultural é outros 500, né? É complexo, né? Exatamente. Muito complexo, você tem que reconhecer e conviver com o outro e entender esses conflitos, esses estranhamentos, né? E tentar manter uma relação de igual, né? Que é complicada essa parte, né? Exatamente. Especialmente quando a gente tem uma representação social, por exemplo, que diz que o outro chegou para tomar meu trabalho, para tomar meu lugar, para tomar assim o meu que estudo. Funciona. Acha que o outro veio para eliminar você. Não existe um ponto de contato de convivência em que todos dois vão ter sucesso, né? Exatamente, não existe essa visão da interculturalidade como algo que constrói, mas simplesmente como algo negativo, né? Exatamente, é isso que a gente precisa pensar. Silva diz, Tomás Tadeu da Silva diz que a diversidade cultural não é nunca um ponto de origem, ela é, em vez disso, um processo conduzido por operações de diferenciação. O que significa isso?
A diversidade cultural não significa necessariamente de onde a gente veio, onde a gente nasceu, mas ela é uma construção social que vai se dando no decorrer da vida e com processos de diferenciação, aquilo que eu falei. Eu acabo sendo brasileiro, por quê? Quando eu afirmo eu sou brasileira, é porque eu não sou da Croácia, é porque eu não sou boliviana. Então, quando eu me afirmo, eu me diferencio. Isso é um processo social, porque à medida que eu conheço o outro, eu posso dizer que eu não sou ele, né? Que eu sou eu. Então, é um processo social, isso que eu gostaria de reafirmar para vocês. Continuando, um outro conceito é a transculturalidade. Trans, no dicionário, é associada a uma relação química, algo que constrói outra, né? Se em contato, constrói outra coisa. E isso propõe um trânsito pelo que é comum, ao mesmo tempo que se estabelece um intercâmbio a partir das bordas e não exige que se abandone a sua perspectiva nem a sua posição. Como entender isso? Para instaurar um diálogo, precisa-se de pontos de vista diferentes, não tem como ter transculturalidade sem a diferença, porém, para entrar verdadeiramente em um diálogo, precisamos poder sair de nosso ponto de vista e ser suficientemente permeáveis para escutar o outro e permitir se modificar. Essa experiência eu percebo muito na vivência da professora Maria, quando ela se permitiu mudar suas representações sociais a partir de uma experiência, de uma vivência, dos estudos, das pesquisas que ela fez. Então, a transculturalidade, ela não é você abandonar aquilo, as suas crenças, os seus valores. É você refletir sobre eles, você reorganizar e reconstruir suas representações sociais. Esse movimento que eles falam do intercâmbio a partir das bordas é você ter o contato com diferentes opiniões. As bordas são os grupos que você às vezes marginalizou porque você tinha representações negativas sobre aquele grupo e aí você se permitiu ouvir, permitiu observar, permitir vivenciar experiências com esses grupos e aí você reconstrói, ser permeável a isso, você deixar com que aquilo que o outro é também inunde você. E aí você se torna outra. Sabe, Rosinha, que aconteceu um caso comigo lá na escola esse ano. Uma das alunas queria fazer uma dança e era um funk, né? E aí a diretora e a supervisora, não pode porque funk só tem palavrão. Aí eu falei, não, mas a gente pode ver uma outra forma disso, porque veio do aluno para mim, então eu tenho que pensar que ele também tem voz, ele é a periferia, ele trouxe para mim alguma coisa. Eu falei, vamos pensar aqui como é que a gente pode fazer isso, né? E aí ela me trouxe as músicas com aquele monte de palavrão, né? Eu digo assim, vamos tentar ver se esse negócio fica menos pesado, né? Que esse palavrão está muito pesado. Aí ela olhou para mim e riu. Eu falei, não, dá uma pesquisada funk sem palavrões, ver o que a gente vai conseguir fazer. E ela foi lá, ela mesma pesquisou. Eu não vou olhar não, você que vai olhar, porque a ideia veio de você, você vai olhar. E ela trouxe e a gente fez um festival de cultura junto com esse funk. Teve a inscrição de os alunos todos adoraram. Ela botou lá um Dance Se Souber e ficou uma coisa bacana dentro do contexto da escola, sem palavrões e vindo dela, né? E ela se sentiu assim o máximo, né? Porque foi uma construção da aluna para com a escola, né? Inclusive agora no final do ano, professora, a gente vai fazer de novo? Interessante. Isso que a professora Maria trouxe é exatamente um conceito fundamental na questão da cultura, que é a negociação. Como que eu sei que eu estou sendo suficientemente permeável? Foi a postura que ela adotou. Ela foi permeável. Ela aceitou o diálogo ali com a aluna. Ela não desconsiderou, não ignorou aquela demanda que a aluna trouxe. Mas ela negociou. Tem regras. Então, a gente vai fazer, mas dentro de regras. E ela se sentiu ali acolhida, né? E negociou, e dali também ela saiu com uma aprendizagem.
Então, como é importante, essa é uma postura que a gente é um exercício. Um exercício É um grande exercício. Imagina um professor que está numa posição de autoridade, é muito mais cômodo você dizer que não pode, do que você negociar e você buscar formas junto com o aluno de acolher aquilo que ele traz. Sim, isso é verdade. Porque é mais simples, né? Você já trazer o pacote pronto, acha que é mais simples, né? Só que aí o que a gente percebe? Quando você traz esse pacote pronto, esse contato maior, essa participação maior, ela é muito mais superficial. Exatamente. Ela não encaixa muito. Eu acho que até por isso também que tem muito problema de gente que abandona a escola. Justamente porque você não permite a presença dele, as condições que ele traz, a parte social, a identidade, a cultura, entrar ali naquele espaço junto com a gente. Exatamente, como se a escola não fizesse parte da vida dele, não faz parte da sua identidade, porque a sua construção identitária não é negada pela escola, ou é ignorada, né? Que é a mesma coisa no final. Então, falando disso, eu quero trazer aqui para vocês exatamente de um projeto que nós fizemos, que incluiu a escola que a professora Maria José trabalha, foi em 2014. Ela não participou, infelizmente, desse projeto. Esse projeto é chamado Geopedagogia. Nós fizemos em 3 países, Brasil, Bolívia e Haiti. E nesses países, eu participei presencialmente em todos eles. Nós aplicamos mapas mentais, que é uma metodologia que eu aprendi com uma professora do doutorado, professora Salete Kozel. E essa metodologia eu vou ensinar para vocês no decorrer da disciplina. E quando nós aplicamos o mapa mental, nós colocamos uma pergunta geradora, que é: o que é a escola para você? Em cada país a gente visitou uma escola, pelo menos, e fizemos essa pergunta e os alunos desenharam, fizeram seu mapa mental sobre a escola. E esse mapa que eu trouxe aqui é de um estudante boliviano, lá de Guaiará-Mirim. Ele já estava na escola secundária, que eles chamam lá. E esse mapa foi analisado pela professora Zuila dentro do nosso livro Geopedagogia, que está disponível na internet, está o link aí para vocês também. Vai estar na descrição do nosso vídeo, Então, esse mapa, o estudante, ele representa aqui a escola, o que é a escola para ele. Então, a gente observa que a centralidade do mapa é o trabalho técnico de carpintaria que ele aprende na escola. Existe também a parte da exposição que o professor faz, da sala de aula, do conteúdo. Existe também a quadra, árvores, existem outras atividades que circulam ali nas representações dele sobre a escola, mas a centralidade, a gente percebe, é o ensino técnico. Então, ali, para esse estudante, depois isso foi confirmado em entrevista com ele, a gente fazia o mapa e fazia a entrevista. Ele falou que o que realmente a escola é para ele é o lugar onde ele vai aprender a profissão, aquilo que ele vai sobreviver depois, que ele vai ter condição de sustentar-se, de sustentar a família financeiramente e de se realizar também profissionalmente. E ele representou muito bem a carpintaria, que era algo que ele realmente gostava. Então, percebemos aqui já com uma representação, já falando das representações sobre a escola, né? Que este aluno ele tem uma representação da escola como um lugar onde eu vou aprender uma profissão, né? Existem outras ações legais, bacanas, que fazem parte do meu currículo, da formação, mas ali, se ela não me ensinar uma profissão, de repente a escola não teria uma função social. Então, aquilo que a gente tem conversado aqui até agora com a professora Maria, qual é o nosso movimento agora indo aqui para a interculturalidade? É a gente reconhecer de fato que há uma diversidade cultural, mas a gente tomar uma atitude sobre isso. E aqui é importante como você vai tomar uma atitude sobre isso. Você precisa fazer esse movimento de ser permeável, de acolher aquilo que os seus alunos trazem e de começar a estudar estratégias interculturais para acolhê-los. E eu chamo uma coisa, professora, esse movimento eu tenho chamado de acolhida pedagógica. Porque quando a gente fala de acolhida, a gente geralmente pensa no abraço, né? No receber. Mas a acolhida não é só receber. A acolhida é a gente planejar estratégias como professores, a gente focar em ações pedagógicas que vão acolher esse aluno dentro do sistema educacional, dentro do currículo da escola. Se eu não fizer isso, eu não estou acolhendo, eu estou recebendo.
O aluno chega e vai ficar ali. Agora, se eu não tiver esse movimento de acolhida pedagógica, eu estou recebendo um aluno para ficar, muitas vezes, retido, né, vários anos, ou sendo aprovado sem de fato aprender aquilo que ele deveria. Então, é muito interessante esse projeto que nós fizemos outros projetos, né, que a escola participou. Essa Inclusive, camiseta essa camisa, aí né? é o projeto de ensinagem, que é o projeto de alfabetização em língua portuguesa, intercultural, na verdade, para os estudantes da escola, né? E não era só para haitiano, boliviano, brasileiro também. Também entrou no grupo. Então esse projeto, tenho saudade dele, quem sabe a gente retoma aí, né? Foi parado com a pandemia, né? E a gente retoma assim. Gente, então agora falando do conceito interculturalidade, eu quero, para falar desse conceito, eu quero indicar o livro Diálogos de Samira, Por Dentro da Guerra Síria. Este livro é um livro bem interessante e, a partir da leitura desse livro, vocês vão entender bem o conceito de interculturalidade, que conta a história de um encontro. Exatamente, a interculturalidade é, antes de mais nada, um encontro. Ali é o encontro de Samira e Karen, são nascidos em países distantes, uma no Brasil, outra na Síria, e elas começam a se conhecer e ter uma experiência de visões de mundo, cada uma com a sua visão, e elas começam a trocar mensagens, a conhecer aquilo que a outra é, né, aquilo que a outra diz ser. Então, o livro trata desse desafio de conhecer e aceitar o outro, a sua cultura, suas tradições, os seus temores, os seus sonhos, por mais estranho que pareçam à primeira vista. Então, este livro, na minha opinião, ele é um livro que retrata bem um conceito de interculturalidade por conta de um diálogo e de uma vivência em que eu preciso pensar no outro como alguém tão digno quanto eu de ser alguém. Então, para isso, há um diálogo e uma disponibilidade de escutar e de respeitar, mas não no sentido de respeitar porque existe, mas de ter uma atitude ativa sobre esse respeito, fazer com que esse respeito também seja negociado quando for contraponto com o que eu penso, ok? Então, nessa disciplina, quando a gente fala de interculturalidade, lembrem bem que é um encontro em que eu faço o movimento de me esforçar para ouvir, acolher e negociar, porque não é intercultural porque não há conflito. Há conflito, inclusive há muitos conflitos, porque se eu não faço ter conflito é porque eu silenciei o outro. Então, a interculturalidade ela é caracterizada pelo conflito, mas o desejo de manter uma postura intercultural, inclusive na escola, passa pela negociação. E aí, finalizando, a gente tem aqui as nossas leituras, que eu já passei para vocês, algumas delas. Todas elas estão no AVA ou disponíveis para que vocês se aprofundem nesse assunto. E eu vou deixar aqui uma frase final dessa nossa parte de diálogo, que é de Tomás Tadeu da Silva, um autor que nós vamos ler bastante na disciplina, e ele fala assim: o outro cultural é sempre um problema, pois coloca em xeque a nossa própria identidade. E eu quero dizer a vocês que uma das grandes alegrias que eu tenho na minha vida profissional é vivenciar experiências com professores que estão diretamente na escola. E vocês são de um curso de pedagogia, né? Vocês vão para a escola e aqui eu estou muito feliz de estar com a professora Maria. Ela fez o mestrado dela, participou dos grupos de estudos do meu grupo de pesquisa. Foi a partir de você, Rosinha, que eu cheguei lá no mestrado, e eu falo para você e para todas as pessoas que você é uma excelente pessoa e que foi o grupo de estudo que você montou e que me convidou a participar com as literaturas, que me fez passar na prova do mestrado. Minha carta de intenção, e assim, do meu coração, do fundo do meu coração, que eu agradeço essa oportunidade, porque eu estava conversando com meus colegas, né? A gente, quem estuda, nunca se arrepende. Agora, quem não estudou, quem não foi para dentro de uma escola, quem não teve essa vida acadêmica, ele se arrepende depois. Poxa, eu devia ter estudado. Então, estudo nunca vai ser ruim para a gente, né? Sempre vai ser uma coisa boa. E assim, eu estou amando, né? Agora eu passei no doutorado, né? E vamos para frente. Exatamente, ela não parou. A professora Maria é uma professora, sala de aula, professora de educação física,
e ela foi fazer o mestrado em educação e agora o doutorado em educação. Então, é uma professora, é a escola municipal, né? A nossa é municipal. A escola municipal, e é uma prova, né, que a gente, investindo nesse processo de formação, participando de grupos de estudo, eu sempre falo isso para vocês, participem de grupos de estudo, isso nos ajuda, nos motiva e nos faz, nos desafia a ler, a crescer, a nos aprofundar. E eu quero agora mostrar para vocês, ela vai mostrar o produto do mestrado dela, porque ela fez um mestrado profissional e ela precisou criar um produto. E esse produto, que é o calendário intercultural, é algo que é importante que a gente conheça e já é aquela iniciativa que a pesquisa aplicada, a pesquisação na escola faz a gente mudar e propor soluções para as situações que a gente vivencia. Então, com vocês agora, a professora Maria José Peters, que vai apresentar o calendário cultural. O calendário intercultural, ele nasceu assim, da pesquisação, né? E comecei a sentar junto com as professoras para ouvir como foi esse encontro dela com os alunos haitianos. E cada uma foi dizendo uma coisa sobre o encontro, sobre a questão da língua, que tinha dificuldade, sobre a questão do ensino, que não conseguia passar o português para o crioulo. E assim, muita dificuldade mesmo. A questão também do preconceito, porque quando você trabalha com as questões étnico-raciais dentro de uma escola, quem tem uma raça preta, né, negro, preto, já tem alguma dificuldade de ser aceito por todos, né? Então, isso aí também era uma das coisas que ela colocou dentro da escola. Então, assim, foi aí que a gente começou a pensar várias coisas que poderiam ser feitas. Elas foram dando sugestões também sobre mudança em alguns conteúdos, tipo, por exemplo, fazer uns desenhos no primeiro ano que pudesse trazer algumas pinturas que viessem do Haiti. Os alunos iam pintar e elas iam fazer isso. Outra coisa também que, inclusive, se tornou agora de praxe entre elas, que eu fiquei feliz depois de saber, é a questão de pegar o mapa e botar os alunos, Rosinha, assim, eles colocaram os alunos diante do mapa para mostrar onde veio cada um. Então, isso achei legal. E como eu falei para você no início, né, eu não tinha visibilizado os alunos bolivianos e nem os alunos venezuelanos. Então, quando eu comecei a montar o calendário, eu comecei a pensar também coisas que pudessem incluí-los também nesse contexto. E aí nasceu esse calendário que nós pensamos assim, que o calendário não precisava ter ano, para que os professores pudessem trabalhar com eles vários anos. Não precisava ser fixo o que vai ter, porque o calendário na escola é uma coisa que já existe, né? Quando a gente está na escola, a gente vê que o calendário, ele permeia, né, o nosso trabalho todo tempo, né? Então, a gente pensou esse calendário assim, durante a escola, a gente vai usar esse calendário para que no mês de janeiro eu tenho que comemoração que a Bolívia faz. E assim surgiu esse calendário. Então, essa primeira parte aí do calendário intercultural, a gente colocou assim, o saber te leva para o mundo. Porque a gente foi avaliar o nosso emblema da escola e a gente viu que era um livro aberto. Aí eu fiquei pensando, né? Eu digo, poxa, esse livro aberto está tanto tempo aí com uma bolinha assim em cima. Eu falei, realmente o saber leva a gente para o mundo. E aí eu coloquei isso no calendário intercultural. Aí a segunda parte que tem embaixo, as fotografias todas, são momentos que a escola viveu e com os alunos estrangeiros também. Então, quem chegou e quem já estava. E nós fizemos esse trabalho junto com a Fundação da Universidade Federal de Rondônia. E aí foi nascendo esse calendário, né? Cada passo que a gente ia fazendo, a gente ia mostrando para os professores. Chegava, professor, qual é essa ideia aqui que a gente pode colocar aqui? Mas essa foto aqui do carnaval que foi feita em tal ano, coloca aí dentro do calendário. Aí eu fui e coloquei. Aí, Maria José, era legal colocar, que a gente trabalhou também a música Escravo de Jó, a gente passou para o crioulo, passou para o espanhol. E aí ela disse assim, coloca também a letra dentro do calendário. Aí eu falei, ótimo. Vamos colocar os meses todos na língua de cada país. E ficou em português, ficou em crioulo, ficou em espanhol, dentro do calendário. Vamos colocar os números. Nós vamos botar só o número, a representação do número. Não, vamos colocar ele por extenso. Que aí o aluno visibiliza e começa a pensar sobre isso, né? A ideia era, né, inicial,
que esse calendário pudesse ficar na sala de aula e cada professor pudesse ir passando isso ao longo do ano, né? Que ele tem um contato, tanto os alunos como os pais. Esse calendário também, na hora que foi criado, alguns pais, como estava na pandemia, e a gente teve esse contato na hora que estava entregando cestas básicas, eles também passaram para mim algumas datas, né? Eles mesmo conversando comigo, disse tal dia, é a independência do Haiti, professora. Aí outros já falaram, ó, tem carnaval na Bolívia. Eu já comecei a perceber que na Bolívia, no Brasil e no Haiti tem carnaval também. E que é uma comemoração, né, grande. Então assim foi nascendo, né, esse calendário que a gente, no final, serviu como produto da nossa pesquisa. E o que eu achei interessante do calendário é que ele não é uma coisa estática, né? Ele vai continuar, mesmo que eu não esteja lá, a escola, eu disponibilizei para a escola inteira, para todas as pessoas, para a secretaria da escola, disponibilizei para as professoras, para as pedagogas, para todo mundo, para que todo mundo tenha acesso a esse calendário. Aí, no começo, né, eu até fiquei assim meio triste, digo, poxa, ninguém está usando totalmente. Mas aí depois, conversando assim, separado com cada professor, a gente sabe que a demanda da escola não é fácil, que as mudanças também são complexas. Eu vi que alguns professores na escola já estão usando algumas coisas. Tipo, eu estava conversando com a Rosa, né? Essa história do mapa, eu fiquei encantada. A professora colocou o aluno lá, ele foi olhar o mapa, né? Olhou, aí disse assim, eu vim daqui. Aí os outros disseram, poxa, mas é tão distante de onde você veio, de lá para cá, né? Muito longe de onde você veio, de lá para cá. Você fez as rotas, né? No mapa ali. E aí, eles falando com a professora, né? Mostrando, poxa, eu vim de lá. E aí, qual é a sua língua? Aí algumas professoras se interessando de alguns outros alunos que queriam aprender a falar tanto o crioulo como o espanhol, ela deixou um espaço de tempo na sala para que eles pudessem ter essa troca. Eu achei isso tão interessante, Rosinha, porque assim, na verdade, quando eu coloquei, eu pensei isso, né? De uma forma de a gente conseguir ir pensando sobre essa interculturalidade, de você sair dessa zona de conforto que a gente tem, né? A ideia inicial do calendário era essa, né? E assim que a gente viveu esse calendário. E aí você foi fazendo mês a mês, né? Isso, aí eu coloquei mês a mês, coloquei aí no início que tem a Revolução do Haiti, que é no 1º de janeiro. E aí foi indo, né? Janeiro, depois coloquei fevereiro. O carnaval, que a gente percebeu, né, que esses países todos têm essa festa que é comum. Outra festa comum que a gente vê aqui também tal, que essa aqui também foi uma descoberta tão linda, que no dia 23 de março, né, comemora-se o Dia do Mar. Aí eu conversando com os pais lá, eu falei, mas como se a Bolívia não tem mar, né? Como comemora o Dia do Mar? Aí ele falou assim, não, professora, é porque roubaram o mar da gente e a gente, até hoje, a gente tenta, ainda tem aquela lembrança que um dia o mar possa voltar para dentro do nosso país. Que teve problema com o Chile, né, que eles perderam o mar. Aí ele falou, porque com isso a gente perdeu um poder econômico, porque nossa economia todinha, a mercadoria não pode sair para o mar, então a gente tem que pagar para alguém para poder sair nosso produto de dentro do nosso país para ir para outro canto. Eu falei, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, eu nem sabia que eles comemoravam o Dia do Mar, e foi um pai que me ensinou isso, né? Então, aí foi indo, né, março, abril, o calendário ficou muito legal, é um negócio bem bacana. Que interessante. E com esse calendário você conseguiu tantas descobertas e conseguiu também provocar, né, essa necessidade da gente pensar. E como você falou, as mudanças são complexas, né, e elas acontecem de uma forma, é uma relação, né, então vai sendo construído. Então você já não fique triste porque não teve uma adaptação, né, vamos dizer, desse calendário, utilização total pela escola, mas é algo que você está, inclusive, dentro da escola, você continua como professora lá, e você mesma vai fazendo com você, e aquilo que você já fez, com certeza motiva outros a fazerem. Então, assim, tem essa ideia de que a interculturalidade realmente é um exercício. É um exercício constante mesmo. Constante. Eu quero agora finalizar nosso bate-papo hoje aqui, agradecendo você que ficou aqui até o final, agradecendo especialmente a professora Maria. Eu também lhe agradeço, professora Rosa. Pela disponibilidade de compartilhar seu conhecimento, suas experiências e, acima de tudo, de ali
conquistar outras pessoas para a interculturalidade, porque é uma professora que antes mesmo do mestrado, ela já tinha uma posição diferente, né, de acolhida mesmo, e que a gente muitas vezes não vê com os professores que estão sobrecarregados e que com certeza precisavam ter um tempo, né, para refletir sobre tudo isso que vivenciam. A escola que ela trabalha é uma escola que recebe muitos imigrantes, e não sei se é a escola que mais recebe em Porto Velho, mas ela recebe bastante. Tem turma que tem mais descendente de imigrante do que... Esse ano tinha um brasileiro, aí a metade era venezuelana, a outra metade era haitiana. E um brasileiro na sala. Então, realmente, precisa ter um apoio para uma escola quando recebe, decide, é uma escola que decidiu receber. Agora, o acolhimento pedagógico é um processo que é construído e a escola precisa desse apoio. Então, espero que vocês que vão ser próximas pedagogas, que estarão no nosso lugar mais à frente, que vocês tenham esse olhar intercultural e não apenas um olhar multicultural de reconhecimento de diversidade, mas um olhar que vai além, um olhar que busca essa interação, essa relação e essa construção de identidades, entendendo que elas são negociadas e são construídas coletivamente. Então, um desejo que vocês leiam, aproveitem bem essa disciplina e vamos ter muitas outras conversas com a professora Maria. Um abraço a todos e até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.